O relatório, o ministro Alexandre de Moraes fez questão de ser muito didático, né? Ele ocupou esse dia todo para explicar que não tem velhinha com Bíblia na mão sendo presa. Ele usou, inclusive, esse exemplo, né? Ele fatiou, ele mandou a equipe dele fatiar os mais de 400 condenados até agora e mostrou que só 7 tem mais de 70 anos, só 7 de todos os condenados, né? Que a maioria é formada por homens e não por mulheres. Então, aquela história. E explicou a história da depredação ao patrimônio público, que ninguém está sendo condenado a 14 ou 17 anos porque pichou com batom a estátua da justiça. Está sendo condenado por todos esses crimes que ele atribui ao tal do Núcleo 1. E aí, Aldrin? Hoje foi o início, né? Por que a gente chamou de dia histórico, né? Primeiro, importante dizer que é a primeira vez na história do nosso país que a gente está vendo crimes dessa natureza, né? Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito. Tem essa lista de crimes aí que o Bolsonaro está respondendo. Mas é a primeira vez que a gente vê um ex-presidente da República sentadinho ali, prestes a se tornar réu. Ele já é réu, né? Ele vai ser declarado oficialmente amanhã, mas evidentemente que isso vai acontecer. É a primeira vez que isso acontece. Militares de alta patente, general, coronel, uma galera, né, graúda das Forças Armadas, também no banco dos réus. Isso é inédito. É importante a gente acompanhar, não só pelo ineditismo, mas porque é uma chance, eu falei isso aqui uma vez, mas é uma chance que nós brasileiros temos de passar limpo essa cultura golpista que sempre existiu ao longo da nossa história, envolvendo Forças Armadas, envolvendo o papel dos militares e o envolvimento deles com a política. A gente tem mais de uma dezena de episódios na nossa história que, desde a proclamação da República, que foi dada através de um golpe militar, a gente tem essa interferência direta da participação de militares numa ruptura na ordem democrática do nosso país. Isso precisa acabar. Isso já aconteceu em outros países aqui do lado. A Argentina já resolveu isso, o Chile resolveu isso. A gente precisa resolver isso na nossa história. Colocar os militares de uma vez por todas no lugar deles, impedir que episódios como esses voltem a se repetir. E só tem uma forma disso acontecer, pedagogicamente falando, punindo. Tem que punir. Então a gente precisa acompanhar. Vai ser uma longa novela aí de meses. A gente estava falando aqui fora do ar, provavelmente, eu também acredito nisso, provavelmente isso deve se definir neste ano. Eu ouvi de alguns analistas aí que estão apostando numa definição no ano que vem, né, na conclusão desse julgamento só ou no ano que vem ou depois das eleições do ano que vem. Eu acho que não, acho que deve acontecer nesse ano. É o mais provável lá para outubro que a gente tenha aí uma definição. Destaque de hoje, eu acho que fico com os advogados do Bolsonaro e do Walter Braga Neto, o general 4 estrelas e candidato à vice-presidência do Bolsonaro, os dois nomes mais importantes aí desse inquérito. Os dois advogados disseram o seguinte: reconhecem que houve uma tentativa de golpe de Estado. O advogado do Braga Neto começou a sua oratória dizendo que ficou chocado com o que ele viu no dia 8 de janeiro. Dizendo que o que ele viu no dia 8 de janeiro era um absurdo, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, tentando impedir que um novo governo assumisse. O advogado do Braga Neto falou isso. Que ele ficou abismado com aquilo tudo, que é um absurdo, que isso não pode acontecer. Então vejam, uma mensagem para os defensores, ainda defensores, insistentes defensores de Bolsonaro e da sua turma. Nem os advogados de defesa, nem os próprios advogados de defesa desses senhores embarcam mais nessa história de que aquilo lá eram velhinhas, não houve golpe, foi um ato de vandalismo, isso, não tem golpe sem tanque, não tem golpe. Gente, teve uma tentativa de golpe, teve um plano, teve reunião, tem anotações, tem mensagens, tem vídeo, tem áudio, tem uma
coleção de evidências de que houve sim uma tentativa de golpe organizada por um grupo de militares de alta patente, de assessores do ex-presidente da República e liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esqueçam esse papo de isso aí é conversa da esquerda, isso é globolixo, isso aí não tem mais essa. Os advogados de defesa estão dizendo isso. Eles vão passar meses dizendo isso. Não, teve uma tentativa de golpe, mas o meu cliente não estava envolvido. Teve uma tentativa de golpe, mas o meu cliente não ia ser favorecido em nada. Então, logo, não tem por que ele ser indiciado aqui nesse inquérito. Esse é o argumento deles. Ou seja, não dá para negar que houve. Não dá para negar os fatos, não dá para negar o que o mundo inteiro assistiu. 3.000 pessoas, 1.500 pessoas, não lembro quantas pessoas foram ali no dia 8 de janeiro. Alguns gostam de dizer, né? Poxa, as penas são desproporcionais, né? Essa palavra tem aparecido muito, que está desproporcional. Ontem a gente estava falando aqui, inclusive, tem muita gente, o vice-governador de São Paulo, o vice-prefeito de São Paulo, publicando a foto do incêndio à estátua do Borba Gato com o incêndio, com a pichação com batom da estátua da Justiça, a Justiça, dizendo, aqui pegou tal pena, lá pegou tal pena, isso é justo. Ontem, inclusive, falava disso, né? Você tem de olhar o que há por trás. O que a Justiça está olhando é o que há por trás dos fatos, dos 2 atos criminosos. E o que há por trás do episódio da estátua é uma tentativa de golpe de Estado, enfim, né? De todos os crimes que a gente ouviu aí agora serem citados pelo Alexandre de Moraes. É por isso que a soma dá 14, 17. Né? Você não tem... Quem tocou fogo no Borba Gato não está carregando, junto do incêndio, tentativa de golpe de Estado, depor o presidente eleito, enfim, os crimes, juridicamente não me lembro o nome deles aqui, mas toda essa tentativa de subverter a ordem. Né? Não tem comparação, né? As redes bolsonaristas estão usando a foto da moça lá do batom, escrevendo com batom na estátua lá no Supremo, para alegar, olha aí, por causa disso ela está pegando 14 anos. Não é por causa disso, né? Eu acho que qualquer pessoa minimamente sensata sabe que há muito mais envolvido ali. Essa moça, ela está sendo acusada por uma série de crimes, ela não fez só isso, né? E o mais importante, ela está dentro de um movimento que pedia golpe de Estado, que pedia intervenção militar, que queria que o Lula não assumisse a presidência. Ponto, isso é fato. O que é desproporcional, para usar uma palavra que vocês, defensores do Bolsonaro e dos bolsonaristas, estão usando muito nas redes, o que é desproporcional são 1.500 malucos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro querendo acabar com uma eleição e com o voto, anular o voto de 60 milhões de brasileiros que votaram em outro candidato. Isso é desproporcional. Quem deu a vocês o direito de escolher dessa forma quem deve ou não presidir o país? Houve uma eleição. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.